O livro de Gênesis traz não só a origem do nosso planeta, como também os primeiros passos dos seres humanos. Adão e Eva no jardim do Éden, o pecado da maçã, a expulsão para a terra, os filhos Caim e Abel. São passagens relativamente rápidas da Bíblia, mas que escondem metáforas importantes para entender o que a fé cristã diz sobre nós. Caim e Abel, por exemplo, são irmãos com personalidades completamente distintas. Enquanto Abel representa o herdeiro, o bom filho, e o espiritualista, Caim é o arquétipo do trabalhador terreno, preso na realidade física, cheio de pecados e, claro, um péssimo e ingrato filho. Não é segredo que Caim matou Abel por inveja, no primeiro assassinato registrado na Bíblia. Mas pouco se fala sobre o castigo que Caim recebeu de Deus antes de ser exilado. E essa passagem do 4º capítulo traz alguns dados bem interessantes sobre algo que pode ter influência em nossas vidas até hoje. Muitos acreditam que a maldição e a consequente marca que Caim passou a ter foram passadas de geração a geração e se tornaram parte integrante da espécie humana. Você acredita nisso? Será que a marca de Caim, um detalhe da vida do primeiro assassino da história bíblica, virou também uma marca na minha, na sua, na nossa história? E se for verdade, Caim e Abel são polos extremos do comportamento humano. Entre as escrituras judaicas e cristãs, Abel é descrito como um homem calmo e correto, enquanto Caim é bárbaro e temperamental. Elas dizem também que Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra, mostrando a dualidade entre o nomadismo dos pastores e o assentamento dos fazendeiros. Um certo dia, ambos resolveram utilizar o resultado de seu trabalho como oferenda para Deus. Caim ofereceu frutas e grãos. Abel, carne fresca e gordura de suas ovelhas. Inicialmente não é explicado o motivo, mas Deus aceita a oferenda de Abel e ignora a de Caim. As explicações são variadas. Em Levítico, Deus menciona que o sacrifício deve ser feito com gado, o que inutilizaria a oferenda de Caim. Já no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, são ditas as seguintes palavras: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A primeira epístola de João também menciona como Caim era do maligno e por isso matou seu irmão, o que talvez tenha convencido Deus de que sua oferenda não poderia ser aceita. A resposta mais convincente, portanto, é a oferenda de Caim não teve a mesma fé ou bondade que a de Abel e por isso Deus não se importou com sua colheita. Esse foi o motivo principal que levou Caim a assassinar seu irmão logo depois, mesmo que ele tenha sido advertido quanto a dominar seus desejos. No entanto, o Midrash judaico também menciona uma possível influência feminina na história. Caim e Abel teriam irmãs gêmeas com as quais eles casariam, mas a prometida de Abel seria mais bonita e isso teria levado à inveja incontrolável de Caim. Outra interpretação também diz que Caim tinha inveja não de uma pessoa, e sim do próprio gado de Abel. A morte de Abel também é alvo de uma série de variações. O Midrash diz que os irmãos tiveram uma luta e que Abel era, na verdade, mais forte que Caim e acabou por poupar sua vida após vencer o combate. Porém, Caim aproveitou a guarda baixa do irmão e o assassinou. O Alcorão vai ainda mais longe e diz que Abel, sabendo que não poderia convencer o irmão a não matá-lo, simplesmente não ofereceu resistência, se tornando o símbolo primário do pacifismo na fé muçulmana. Mas todas as interpretações e escrituras têm o mesmo desfecho. Caim mata Abel e é castigado pelo Senhor.
E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. O sinal, geralmente conhecido como a marca de Caim, é objeto de várias discussões teológicas. Ela seria responsável por protegê-lo de potenciais assassinos que poderiam matá-lo por causa do seu próprio crime. Muitos dizem que isso se deve à impaciência de Deus em relação ao livre arbítrio que concedeu aos homens. Depois de ser decepcionado por Adão e Eva e depois por Caim, ele resolveu intervir à sua maneira, literalmente impedindo que as pessoas matassem por vingança ou ódio, visto que só ele tinha o poder de tirar a vida. Estudos bíblicos também dizem que Deus foi ainda mais impiedoso. Sua marca era, sim, para impedir que Caim fosse morto, mas para que ele sofresse vivo. Sua maldição dizia que ele nunca mais conseguiria fazer o que fez por toda a sua vida até então: plantar. Sua vida se resumiria a habitar terras inférteis e sem poder morrer ou ser morto. No entanto, ninguém sabe dizer se essa marca é algo realmente físico, como uma cicatriz ou uma tatuagem. O termo original poderia ser traduzido como sinal, aviso, lembrança ou mesmo presságio. O que pode querer dizer que a marca foi apenas algum tipo de augúrio professado por Deus. Uma interpretação dessa história acabou tomando proporções gigantescas com o tempo. Segundo o cristianismo sírio, essa marca seria nada menos que uma coloração escura na pele. Mas não no sentido racial e sim literal. Deus, tomado por ódio, teria agredido Caim a ponto de seu rosto enegrecer como carvão. Com o tempo, as escrituras sírias e armênias dedicadas a esse ponto de vista foram sendo esquecidas, bem como o fato em si. Entretanto, essa interpretação acabou ganhando novos ares com o protestantismo, o que incentivou vários grupos a justificar nada menos que a escravidão com base no rosto negro de Caim. Para eles, todos os descendentes de Caim, que representaria o pecado e a maldade, carregavam consigo a marca e a maldição em seu tom escuro de pele. Isso também aconteceu no mormonismo, que ainda afirmava que eles também possuíam a maldição de Canaã, neto de Noé, o servo dos servos. Era mais do que bastante para que os negros começassem a ser discriminados com pretensos fundamentos bíblicos. Essa justificativa ficou famosa entre os séculos XVIII e XIX, durante o comércio de escravos pelo Oceano Atlântico para países europeus, os Estados Unidos e o Brasil. Outro desdobramento dessa interpretação impedia que os negros buscassem uma vida no sacerdócio, em especial a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Após muitos anos, ela publicou uma declaração oficial condenando as práticas passadas em nome de uma suposta inferioridade da população negra. Hoje em dia não se liga mais à marca de Caim a qualquer questão racial. O termo se tornou sinônimo de qualquer tipo de estigma físico que alguém ou um grupo carregue por causa de algo que fez ou seus antepassados fizeram. Muitos também dizem que mesmo que os descendentes de Caim tivessem algum tipo de maldição, todos teriam sido eliminados durante o dilúvio. Exceto, é claro, se alguém da família de Noé tivesse parentesco com ele, o que não é identificado em qualquer passagem. Ainda assim, há quem insista em uma linhagem de pessoas, de um jeito ou de outro, protegidas ou amaldiçoadas por Deus até hoje. E bem,
E se for verdade? Esse foi o programa de hoje. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algumas novidades sobre Caim e Abel. Deixe a sua opinião sobre o assunto aqui embaixo na seção dos comentários e nos vemos em um próximo vídeo. Até lá, um abraço. Tchau.